Viver num mundo onde um simples corte no dedo pode significar a morte. Um tempo em que infecções comuns matavam mais soldados nas guerras do que as próprias balas. Nesse cenário desesperador, surge uma descoberta revolucionária, quase acidental, que mudaria para sempre a medicina e salvaria milhões de vidas: a penicilina. Mas você sabia que essa descoberta milagrosa foi fruto de um acidente inesperado e da genialidade discreta de um homem chamado Alexander Fleming? Vamos viajar no tempo e descobrir como um humilde laboratório na Inglaterra se tornou o berço de um dos maiores avanços médicos da humanidade. Você entenderá como uma placa contaminada com fungos transformou o destino de incontáveis gerações, revelando o poder revolucionário do primeiro antibiótico da história. Prepare-se para conhecer uma história incrível de curiosidade, genialidade e acaso. Acompanhe esta história impressionante até o fim, porque além de conhecer detalhes surpreendentes da vida e obra de Alexander Fleming, você perceberá como uma simples observação pode transformar profundamente o mundo. Alexander Fleming nasceu em 6 de agosto de 1881, em Lockfield, uma pequena fazenda em Ayrshire, na Escócia. Desde pequeno, Alexander demonstrava uma intensa curiosidade pelo mundo natural ao seu redor, observando plantas e insetos, e frequentemente colecionando amostras em sua casa simples e modesta. Sua infância, apesar das limitações financeiras, foi marcada por uma liberdade que estimulava sua mente inquisitiva e criativa. Após a morte precoce de seu pai, Hugh Fleming, Alexander, então com apenas 7 anos, passou por grandes dificuldades junto à mãe e seus irmãos. Sua mãe, determinada e trabalhadora, estimulou-o a prosseguir seus estudos e lhe ensinou a importância da persistência diante das dificuldades. Alexander iniciou seus estudos básicos em escolas rurais e, posteriormente, mudou-se para Londres aos 13 anos para morar com seu irmão mais velho, Thomas Fleming, que já estava estabelecido como médico. Em Londres, Fleming começou trabalhando em escritórios, até conseguir ingressar na prestigiosa St. Mary's Hospital Medical School. Sua decisão de seguir uma carreira médica ocorreu quase por acaso, após assistir a palestras científicas ministradas por médicos renomados da época. Fleming rapidamente demonstrou seu talento excepcional pesquisando micro-organismos, mais especificamente bactérias, área pela qual desenvolveu uma verdadeira paixão científica. Durante a Primeira Guerra Mundial, Alexander Fleming serviu como capitão no Royal Army Medical Corps. Nos campos de batalha, Fleming testemunhou de perto os horrores causados por ferimentos infectados. Percebeu, frustrado, que muitos soldados morriam não diretamente pelos ferimentos sofridos, mas por infecções bacterianas que se seguiam às lesões. Esta experiência dramática marcou profundamente sua mente e motivou ainda mais seu interesse em pesquisas sobre infecções e tratamentos. Após a guerra, Fleming retornou a Londres, determinado a encontrar meios para combater essas infecções devastadoras. Em 1922, sua primeira descoberta importante foi a enzima lisozima, encontrada em lágrimas e saliva humanas, que possuía propriedades antibacterianas moderadas. Embora não tivesse grandes efeitos sobre bactérias patogênicas mais perigosas, essa descoberta abriu seu caminho para futuras observações e o colocou no centro das atenções científicas. No entanto, o ponto crucial da vida científica de Fleming ocorreu em 1928. Ele havia saído de férias durante o verão, deixando seu laboratório em St. Mary's Hospital em uma relativa bagunça, cheia de placas de Petri contendo culturas bacterianas. As placas de Petri são cilindros achatados e transparentes, geralmente feitos de vidro ou plástico, utilizados em laboratórios para o cultivo de micro-organismos como bactérias, fungos e células. Ao retornar em setembro daquele ano, observou uma coisa estranha. Uma das placas, contaminada por um fungo que entrara pela janela do laboratório, apresentava algo inusitado. As bactérias que haviam sido cultivadas estavam mortas ao redor da área onde crescia o fungo, enquanto as mais distantes permaneciam vivas e ativas. Fleming imediatamente percebeu que estava diante de algo excepcional. Intrigado, decidiu investigar mais profundamente aquele fenômeno. O fungo, mais tarde identificado como Penicillium notatum,
produzia uma substância desconhecida capaz de inibir o crescimento de bactérias, assim como matar as bactérias sem prejudicar as células humanas. Hoje sabemos que esses efeitos dependem da dose e do tipo de bactéria. Com isso, Fleming acabava de descobrir o que chamou de penicilina, o primeiro antibiótico da história. Apesar de reconhecer a importância de sua descoberta, Fleming encontrou dificuldades em extrair, purificar e aplicar essa substância clinicamente, pois entre os principais motivos estava a falta de tecnologia necessária para a época. Inicialmente, sua descoberta não atraiu muito interesse e permaneceu em relativo anonimato por vários anos. Somente no final da década de 1930 é que os pesquisadores Howard Florey e Ernst Chain, da Universidade de Oxford, conseguiram extrair e transformar a penicilina em medicamento eficaz para uso clínico. Durante a Segunda Guerra Mundial, a produção em massa da penicilina começou nos Estados Unidos, salvando milhares de vidas nos campos de batalha. Rapidamente, esse medicamento milagroso se popularizou mundialmente, transformando Fleming em uma celebridade científica e um herói da humanidade. Em 1945, ele dividiu o Prêmio Nobel de Medicina com Florey e Chain, sendo reconhecido internacionalmente pelo impacto revolucionário de sua descoberta. Fleming, no entanto, manteve sua personalidade modesta e discreta, mesmo após alcançar fama global. Sempre destacava o caráter fortuito da descoberta, atribuindo ao acaso e à sua habilidade observacional os méritos do sucesso científico. Seu comportamento humilde inspirou admiração mundial e reforçou a importância da perseverança e da curiosidade genuína no campo da pesquisa científica. Alexander Fleming se foi em 1955, deixando para trás uma contribuição extraordinária e permanente. Sua descoberta acidental não apenas salvou milhões de vidas, mas também revolucionou o campo da medicina moderna, inaugurando a era dos antibióticos. Em 1936, Fleming relatou a possibilidade de resistência bacteriana. Ele observou que o uso inadequado da penicilina, como doses muito baixas, poderia permitir que as bactérias desenvolvessem resistência, tornando o antibiótico ineficaz. Seu relato foi visionário, antecipando um problema que permanece até hoje, influenciando práticas modernas de uso dos antibióticos. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming não foi apenas um golpe de sorte, mas sim a prova definitiva de que um momento casual pode desencadear mudanças revolucionárias. Fleming não apenas descobriu um antibiótico, ele abriu as portas para a ciência moderna desenvolver centenas de novos medicamentos que hoje nos protegem contra doenças que no passado eram sentenças de morte. Fleming mostrou que, mesmo nas situações mais comuns e improváveis, existem possibilidades extraordinárias escondidas. Ele demonstrou ao mundo que uma mente brilhante, aliada à curiosidade e persistência, é capaz de transformar acasos em grandes revoluções científicas. Alexander Fleming não apenas mudou a medicina, ele mudou o curso da humanidade. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal.